Atos 17, a partir do versículo 10, a leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Vou pedir a gentileza de você que já abriu a sua Bíblia, o seu smartphone, o tablet, se colocar de pé. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor em Atos 17, versículo 10, até o versículo 15. Vamos ler, meus irmãos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Versículo 15. Os responsáveis para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Pai, fala ao nosso coração, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu querido irmão, querida irmã. A definição de uma noite animada para uns é uma coisa, para outros é outra coisa completamente diferente. O que é uma noite animada para você? O que é uma noite animada para você? Para os mais antigos, uma noite animada, ela começava umas 6 horas da tarde, terminava aí pelas 9h30, 10 horas, alta madrugada, já iam para casa, porque afinal de contas, a noite foi feita para... Olha o que os antigos falam. Os antigos falam isso, que a noite foi feita para dormir. Os mais novos não acreditam nessa frase. Os mais novos acreditam que quanto mais você dorme, menos tempo você vive. Estão certos ou estão errados? Os mais novos acreditam que quanto mais tempo você dorme, menos tempo você vive. Estão certos ou estão errados? Os mais velhos dizem que eles estão errados. Os mais novos dizem o quê? Que eles estão certos. A lógica tem a ver com tempo. Quanto mais tempo acordado eu fico, mais tempo eu vivo. Mas a lógica também diz que quanto mais tempo acordado eu fico, menos tempo acordado eu ficarei. Uma noite animada é uma noite diferente. Meu irmão, a noite animada que eu estou me referindo aqui, Paulo começou a pregar o evangelho. Ele e Silas estavam lá. Outros irmãos estavam com eles. Encontraram no caminho uma menina endemoniada. Se você já viu uma pessoa endemoniada na vida, você nunca mais vai esquecer. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que perde o controle das suas faculdades mentais. Tem gente que quando está endemoniada a voz muda. A pessoa tem uma fala fina e fica com uma voz grossa, mas também o oposto pode acontecer. A pessoa tem uma voz grossa e com uma voz fina. Há pessoas que o olho vira o olho. Ih, virou o olho, o negócio ali está feio. Há casos que se joga no chão, vai para um lado para o outro, mas há um caso na Bíblia que a pessoa tinha a possibilidade de adivinhar o que estava acontecendo. Endemoniada, adivinhava o que acontecia. Olhava para as pessoas e dizia: o seu futuro vai ter isso e isso assim, vai acontecer isso e aquilo. Olha, e ela dava um dinheiro, porque ela, afinal de contas, ela começou a ser contratada. Os donos dela, que ela virou uma escrava, ela era escrava do diabo, e os donos dela também eram escravos do diabo. Só que a diferença é que eles ganhavam dinheiro e ela não. Ela dava dinheiro, as pessoas iam até ela, sabe por quê? Porque as pessoas querem saber o que vai acontecer no futuro. Tem gente que tem uma curiosidade para saber o que vai acontecer no futuro. Hoje, menos do que ontem, as pessoas têm fixação por horóscopo. Hoje, menos que ontem. Uma vez uma pessoa me diz assim: pastor, o senhor nasceu em que dia? Eu falei, 23 de junho. Ah, então o senhor é do signo? Eu falei, não tem signo. Eu não tenho signo.
eu não sigo o signo não me segue. Não há influência de signo na minha vida. Eu não vou sair de casa pedindo para ver o horóscopo, para saber o que está acontecendo, seja numa rádio, numa televisão, num site, num blog, ou que eu já tenho um Instagram, já o Instagram, tem isso? Deve ter, né, gente? Deve ter um aplicativo, né? Ah, pastor, ninguém abre mais revista para ver, porque nem revista mais tem quase. Mas há pessoas que olham lá, o número da sorte. Aí abre lá e diz que o número da sorte é o 23. Ela, para amenizar a culpa, ela abre a Bíblia no Salmo 23. Para amenizar. Há pessoas que pagam outras para saber sobre o seu futuro. Alguns para ler a mão. Para ler a mão. Ciganas leem as mãos. Nenhuma cigana quis ler a minha mão até hoje. Mas eu conheço a história de um pastor amigo meu, que uma cigana apareceu e disse: eu quero ler a sua mão. Ele disse assim: mas antes de você ler a minha mão, quero orar pela sua vida. Ela: isso é justo? Eu deixo você ler a mão, se você deixar, orar pela sua vida. Aí ela falou assim: então eu deixo. Ele pegou a mão dele, botou na cabeça dela, caiu endemoniada. Quando ela levantou, ela não sabia nem onde ela estava. Há pessoas que querem saber sobre a sua vida e chegam a pagar ou a buscar, inclusive no meio religioso evangélico. Ah, pastor, tem uma irmã ali que ela ora e revela o futuro. Eu estou na dúvida o que eu faço. Se eu vou lá ou se eu oro. Se eu vou lá ou se eu leio a Bíblia. A Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, a saber quem? Jesus Cristo. Ou seja, se eu quero saber do meu futuro, eu vou à presença de Jesus. É Jesus quem vai me falar, é Jesus quem vai me contar. Eu não preciso ir a ninguém, não vem a mim para saber do seu futuro. Agora, Deus de vez em quando me revela algumas coisas. Aí o pessoal fica assustado. E é legal, mas é assustador também. Quando Deus me revela alguma coisa, eu tenho que procurar a pessoa e falar com ela. E nem sempre aquilo que Deus me revela para falar com alguém é alguma coisa que a pessoa quer ouvir. Mas nunca Deus me revelará alguma coisa que não esteja na sua palavra. Nunca. Nenhuma revelação pode estar fora da palavra do Senhor. Por isso, cuidado com os seus hábitos antigos, a sua dependência de uma informação alheia, de uma pessoa para revelar o que vai acontecer no seu futuro, ou de alguém que vai ler, ou que vai dizer o que vai acontecer, ou vai ser realizado. Dobre-se na presença do Senhor, conheça o Senhor, aprenda do Senhor e busque ao Senhor. Deus vai te dizer o que vai acontecer no seu futuro. Você crê nisso? Diga amém. A noite estava animada. Chegaram, viram a menina endemoniada. Repreenderam, o demônio estava ali. Demônio, sai daí agora. Quando o demônio foi embora, os donos, os que faziam a menina escrava, ficaram injuriados. Eu dou até razão para eles, que se ela era a fonte de receita deles, eles ficaram bravos. Mas não ficaram só bravos não, eles ficaram bravos, pegaram esses homens de Deus que ali estavam e jogaram esses homens na cadeia. Os homens foram presos porque eles repreenderam uma ação demoníaca. Olha a inversão de valores. Eles foram presos porque, pela graça de Deus, em nome de Jesus, a menina foi liberta. Ela vivia como escrava, ela agora era livre. Mas a liberdade não interessa àqueles que são contrários ao Evangelho. Aqueles que são contra o Evangelho não estão interessados na liberdade, eles estão interessados em aprisionar as pessoas. Mas o Evangelho não respeita. Esse Evangelho vai libertando de uma forma extraordinária e maravilhosa. E quando aqueles homens foram presos, meus irmãos, eles foram para a cadeia. Na cadeia eles começaram a louvar ao Senhor. Sabe quando a gente passa por uma luta? Sabe quando você passa por uma adversidade? O que você faz? Vou te dar duas opções: murmura ou adora. Quando você passa por uma luta, você murmura ou você adora? Só aqui entre nós dois. Ah, pastor, eu murmuro adorando. Pode acontecer, o tom de voz mostra isso, sabia? A nossa dor mostra isso. Quantas pessoas são impactadas pela ação do Espírito Santo de Deus quando eles estão adorando ao Senhor?
louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Nós não precisamos glorificar o Senhor somente na hora da festa, nós temos que adorar o Senhor também no meio da luta. É fácil ou é difícil? Pelo amor de Deus, meus irmãos, é muito difícil. Mas Paulo e Silas estavam lá, glorificando ao Senhor, adorando. Que música eles cantaram? É isso que o pessoal quer saber. O pessoal quer saber, pastor, qual o louvor que estava lá naquela hora? Eu sei lá. Primeiro era em hebraico, né? Não sei o que eles cantavam, não tenho a menor ideia qual era o papo deles lá. O fato é que eles adoravam o Senhor. Enquanto eles adoravam o Senhor, Deus estava com eles, porque no meio dos louvores Deus habita. É o que a Bíblia diz, no meio dos louvores Deus habita. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, Deus estava no meio deles, e Deus estava consolando, Deus estava confortando, Deus estava animando, Deus estava levantando, Deus estava enchendo o coração deles de ânimo. E aconteceu um fenômeno, deu um terremoto, pá. Terremoto rolou, abriram as portas e o carcereiro, que era o responsável por aqueles presos, ele tinha que dar conta dos presos com a sua própria vida. Ele pega uma espada para se matar, e Paulo grita: não faça isso com você, estamos todos aqui. E aí, quando estão todos ali, eles começam a compartilhar o evangelho diante da pergunta: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? E a pergunta, meus irmãos, que você pode acompanhar aqui no texto, ainda no livro de Atos, um pouco antes, aqui no capítulo 16, você vai observar todas essas ações. Aqui a partir do versículo 27, versículo 35, Paulo e Silas são livres da prisão e eles vão para Tessalônica. Em Tessalônica eles pregam o evangelho e há uma agitação grande. Quando eles pregam o evangelho ali, eles começam a ser pressionados. Eles tinham sido presos, agora são soltos. E agora, enquanto soltos, alguns poderiam dizer: olha, dê um tempo, ameniza aí, segura um pouco. Não, eles não seguram nada, porque eles têm uma mensagem para entregar, e essa mensagem da parte de Deus sobre a vida deles é grande. Eles começam a pregar o evangelho e agora são perseguidos outra vez. Toda a perseguição sobre eles era para que eles não falassem de Jesus. Escuta só, guarda isso. Toda perseguição espiritual é para impedir você de seguir a Jesus. Deu para entender? Toda perseguição espiritual é para impedir você de seguir a Jesus. Sabe quando você diz assim: hoje eu vou ler a Bíblia, e acontece alguma coisa, e você não sabe o que aconteceu? Você vai lembrar: meu Deus, falei que ia ler a Bíblia ontem, o que aconteceu? Desmaiei de sono. Surgiu uma série nova no Netflix, mandado pelo inimigo. Não, no Netflix é uma benção. Pode ser uma benção. Pode ser uma benção. Chegou alguém na sua... Tantas coisas que acontecem na nossa vida para nos impedir. Para nos impedir. A perseguição espiritual é para nos impedir. Mas Deus estava com Paulo e Silas, com Timóteo e com aqueles que ali estavam. Eles continuaram a pregar o evangelho e tiveram que sair dali de maneira misteriosa, porque eles foram perseguidos a ponto das pessoas quererem matá-los. Não bastava mais ser preso, era melhor agora matar esses homens, acabar com a vida deles, acabar com a raça deles. Mas Deus os levantou de uma forma milagrosa, maravilhosa. Eles foram libertos de lá e chegaram finalmente no texto que nós estamos, a Bereia. E o texto diz que eles chegaram ali à noite. Eles já tinham experimentado a graça de Deus sobre a vida deles, o poder do Senhor estava com eles, eles conheceram o Espírito Santo de Deus, eles conheciam a palavra do Senhor e não podiam mais se calar. Meus irmãos, e aqui você vê algumas questões importantes nesse texto que eu quero fechar com essa nossa reflexão, dizendo o seguinte: a Bíblia diz que os irmãos os enviaram. Leia comigo aí, por favor, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Mais adiante, no versículo 20, Timóteo também está ali. E eu queria lembrá-los que o Senhor levantou as pessoas para que eles fossem enviados, e levantou as pessoas para serem enviadas. E o que movia as pessoas para enviar outros ou para ser enviado era a compaixão. A compaixão pelos perdidos é o que nos move. A compaixão pelos perdidos é o que os movia. Eles tinham compaixão, e aqui é um detalhe importante: eles corriam o risco de morte, não é verdade? Eles corriam o risco de perdas físicas, de perdas emocionais, de perdas materiais, mas havia para eles uma convicção maior que o medo de perder a sua vida. Era a compaixão por aqueles que estavam perdidos.
O que nos tira do lugar comum, da zona de conforto espiritual, é quando nós temos compaixão pelas pessoas perdidas, por aqueles que não foram alcançados pelo Senhor. A igreja os enviava, os irmãos investiam, a igreja estava junto para que eles fossem enviados, para que a mensagem fosse multiplicada, e à medida que a mensagem era multiplicada, ela alcançava pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e a obra do Senhor era feita, o evangelho era anunciado, as conversões aconteciam, e a igreja crescia para a glória de Deus. Meus irmãos, quando não há compaixão, a frieza, a indiferença. Se eu disser assim, há pessoas na Barra morrendo porque não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Indiferença, frieza. Mas se a resposta for, pastor, nós temos que pregar o evangelho para elas. Elas precisam receber a Jesus Cristo, elas precisam ter as suas vidas transformadas, elas precisam ser impactadas pelo poder de Deus. Isso nos leva à oração, ao quebrantamento, ao choro. Nós vamos sentir a dor dessas pessoas. Nós não podemos ficar indiferentes à dor e ao sofrimento das pessoas que estão vivendo longe de Jesus Cristo. É isso que movia a igreja, a compaixão pelas pessoas. A mesma compaixão movia aqueles que iam. Minha irmã, me diga uma coisa: seu filho chega para você e diz: mamãe, eu te amo, mamãe, I love you, mas Deus está me chamando para a obra missionária, eu vou acompanhar Paulo. Aí você diz: meu filho, Paulo é aquele que o pessoal que está com ele apanha? É. Meu filho, Paulo é aquele que o pessoal que está com ele vai preso? É. Meu filho, me diga uma coisa: Paulo é aquele que o pessoal, quando anda com ele, corre risco de morrer? É. Deus te abençoe, meu filho. É isso? Ou já tem mãe que vai orar: Senhor, levanta outro, levanta o filho daquela minha vizinha, aquela miserável, levanta lá aquele meu sobrinho que só faz coisa errada, leva ele, Senhor, leva ele. Mas meu filho, meu filho, meu filho. Quando nós somos tocados, invadidos pela compaixão que move as pessoas, nós somos envolvidos por uma palavra do Senhor que nos desafia a pregar o evangelho de maneira intensa com a nossa própria vida. Não há lugar para o silêncio, não há lugar para o afastamento, não há lugar para a omissão. Irmãos, a palavra é dura, hein? Segura aí, a palavra é dura, mas eu tenho que entregar. Deus me trouxe a palavra, eu tenho que entregar. Eu avisei isso antes, não avisei? Não avisei que era para você, eu falei que era para outras pessoas. Só tem dois lugares: ou você está envolvido com a missão, ou você está na omissão. Não tem lugar do meio. Ô pastor, espera um minutinho, vamos dar um exemplo aqui. Aqui é, bom, deixa aqui. Aqui é a missão, aqui é a omissão. Ah, pastor, eu estou, sabe, ora aqui, ora ali. Olha o Pilates, ó. Está vendo? Funciona, dá certo. Ora aqui, não. Ou você está na omissão, ou você está na missão. A pergunta que eu faço para você: você está onde? Não responde para mim, não. Não responde para mim, não, que eu sei. Sei de mim, claro. Paulo e Silas foram para Bereia. E a referência aqui é muito legal: Paulo, Silas. Depois entra Timóteo. Tem lugar para todo mundo nesse negócio. Na missão tem lugar para todo mundo. Cada um é de um jeito. Paulo era o Saulo, perseguidor dos cristãos, que foi de maneira arrebatadora convertido ao Senhor. Silas era uma pessoa com uma vivência diferente, com uma experiência diferente, um romano convertido. Timóteo era um homem que não tinha pai, mas tinha uma avó e uma mãe bastante envolvidas com a obra do nosso Deus. Ele se tornou filho espiritual de Paulo. Cada um tem um jeito, cada um tem uma característica. Uns são altos, outros são baixos, uns são magros, outros também são magros. Uns falam bem, outros não falam tão bem assim. Uns têm muito, outros têm pouco, outros têm mais ou menos. Cada um é de um jeito. Tem lugar para você nesta missão que o Senhor tem separado para a nossa vida.
Tem lugar para você, você não precisa ficar omisso, você não precisa ficar distante, sem compaixão, sem envolvimento, apenas observando, analisando a história. Nós precisamos de gente que vai abraçar a obra do Senhor e que sabe que o Senhor Jesus é que muda a nossa vida. Paulo, Silas, Timóteo, completamente diferentes, mas sabe o que havia em comum entre eles? Sabe o que havia? O que havia? Fala, Ricardo, ouvido aqui. Jesus. Paulo poderia falar da sua experiência, Silas da sua experiência, Timóteo da sua experiência, eu da minha experiência, você tem contado a sua experiência com Jesus. É Jesus que é o ponto comum entre nós, é Jesus que nos mobiliza, é Jesus que nos levanta, é Jesus que nos desperta. Sabe o que está acontecendo nas nossas igrejas? Estou falando da nossa só não. Muita gente assistindo, muita gente como espectadora. Não à toa, muitos dos nossos cultos transformaram em shows. O lugar é legal, bem preparado fisicamente, esteticamente, para agradar aos meus olhos, para ser uma coisa agradável para mim, porque eu preciso estar num lugar que eu me sinta bem. Mas o aspecto é que eu não estou aqui na igreja para me sentir bem somente. Eu estou na igreja para me envolver. Eu tenho que estar na igreja para orar quando orarem, para louvar quando louvarem, para receber a palavra do Senhor e sair daqui para pregar esse evangelho. Nós não somos uma igreja de braços cruzados. Nós não somos uma igreja de espectadores. Nós somos uma igreja de gente apaixonada por Jesus. Gente que se dobra diante dele todos os dias, que clama ao Senhor, gente que conhece a Bíblia, aprende da palavra do Senhor, gente que semeia, e a Bíblia diz que aquele que semeia, ele vai colher. É missão ou omissão? Os de Bereia, diz o texto bíblico, eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê, meus irmãos? Leia aí, por quê? Por quê? Lê comigo, pois receberam. E é legal, porque a distinção que Lucas faz aqui nesse texto para a gente, e traz essa palavra avidez, essa palavra é importante para a gente entender, porque há pessoas que recebem a palavra, mas não recebem a palavra com avidez. Jesus conta isso na parábola do semeador. Jesus faz uma análise de 4 tipos de pessoas que recebem a palavra. Vê se você se inclui em uma delas. Escuta só. A primeira, Jesus diz que as pessoas ouvem, não compreendem, não entendi nada. E olha que hoje em dia, o nosso discurso pastoral, a nossa oratória, ela é feita para todo mundo entender. No passado, os pastores, eu adorava ouvi-los, eles falavam coisas que você disse, rapaz, você entendeu? Não, mas que é bonito é, rapaz, que bonito é. Umas palavras assim, Jesus, que significa isso? E não tinha Google, gente. Você imagina como é que era a dose? Tinha que chegar em casa e procurar na Barça, na Delta Conhecer. Ouvem, não compreendem o maligno arrebato que foi semeado. O segundo tipo de pessoa, Jesus diz, são aqueles que ouvem, recebem logo e com alegria. Ai, que palavra boa! Mas por falta de enraizamento, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, sabe o que eles fazem? Desistem. Estou de mal com Deus, abandonei o Senhor, Deus não me escuta, Deus me abandonou. Basta ter uma provinha do nada e a pessoa já está indo embora, dizendo que, sabe por quê? Não teve raiz. Recebeu com alegria, parecia convertido, mas na fato não era. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que ouvem, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Recebe a palavra, mas as coisas do mundo são tão mais importantes. O meu tempo acaba sendo dedicado muito mais àquilo que me agrada do que agrada ao Senhor. O meu tempo de vida devocional, de estudo da palavra, ele é um tempo que não é um tempo de qualidade. Eu, em geral, coloco esse tempo como o pior tempo que eu tenho no meu dia. E depois isso tudo vai sufocando a ponto dessa palavra se tornar infrutífera. E o quarto tipo de pessoa, Jesus diz, são aqueles que ouvem a palavra, compreendem e frutificam. E aí, meus queridos irmãos, a igreja presbiteriana, ela cuida muito dessa questão da compreensão. Não tem lugar para manipulação. Não se deixe manipular por ninguém. Por ninguém.
Não se deixe, se não estiver na Bíblia, discorde. Tem que estar na Bíblia, tem que estar firmado na palavra. Os de Bereia recebiam a palavra com avidez. Sabe o que quer dizer avidez? Uma pessoa em prontidão, com disposição, com boa vontade, como alguém que estava esperando ouvir o que eles ouviram. Sabe quando você está esperando ouvir uma palavra, e essa palavra chega na sua vida na hora, e você diz, era isso, você recebe com avidez, você está inteiro, intenso ali. O pastor Ronaldo Lidório, missionário, na África, uma história linda que você deve ter ouvido alguma vez. Missionário entre os concombas, ele conta, aliás, quem conta não é ele, quem conta é um dos pastores daquela tribo. Eles lá viviam numa idolatria absoluta. Eles tinham que fazer uma série de sacrifícios para os seus deuses, entre aspas. O pai desse homem era o líder espiritual daquela tribo, ele precisava levar sacrifícios para, de alguma forma, amenizar a ira do Deus que eles serviam. E um dia, esse pai conta para o seu filho, filho, vai chegar o dia em que nós ouviremos falar sobre um Deus que não quer o nosso sacrifício, mas que Ele mesmo se sacrifica por nós. Essa frase ficou na cabeça do filho. Agora o filho é o líder espiritual, não mais o pai. O pai se aposentou, agora é o filho. O filho assume a liderança espiritual. Pastor Ronaldo chega lá e fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunta deles, esse filho é Deus? É Deus. Ele se sacrificou por nós, sacrificou por vocês. Era isso que nós estávamos esperando. A palavra, quando chega e é recebida com avidez, ela é uma resposta para as palavras que nós estávamos buscando e que nós precisamos ouvir e receber na nossa vida. A palavra foi recebida com avidez. A notícia boa é exatamente essa: quando nós recebemos a palavra com avidez, com prontidão, com atenção, com intensidade, o Senhor vai ministrando na nossa vida, e essa palavra é que produz a conversão. Uma das coisas que mais me deixa impressionado no reino de Deus, sendo pastor há 22 anos, é como acontece a conversão. A conversão não é uma venda, sabe venda? Que você tem que persuadir alguém a comprar. E que para persuadir alguém a comprar, eu tenho que apresentar as vantagens do produto ou do serviço que eu vendo. E que eu posso, com muita habilidade, que a gente chama de lábia, com muita lábia, convencer a pessoa que não precisa comprar aquilo, a comprar e a sair feliz. Uma vez eu tive uma aula de marketing, o assunto era marketing editorial, mas eu ouvi um exemplo extraordinário da prática de venda. O cara foi comprar entre os árabes, e eles são especialistas nesse assunto, e alguém disse assim, o cara foi comprar o produto e diz assim, quanto custa? O vendedor respondeu para ele, quanto custa? Quem deu o preço? O comprador. O comprador deu o preço. Vou dar um exemplo. O produto custava 10. Custava 10. O comprador, entendendo que poderia se dar bem naquela compra, ofereceu 15. E o vendedor concordou. Quem ganhou? O comprador ou o vendedor? O evangelho não é persuasão. Conversão não é persuasão. Evangelho, a conversão não funciona quando eu falo para você e te convenço. Eu não te convenço de nada, ou é o Espírito Santo que te convence, ou não há conversão, e a ação do Espírito Santo decorre da palavra do Senhor. Leia o que diz a Bíblia aqui, meus queridos irmãos, versículo 11, ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Leia comigo, examinando as Escrituras todos os dias para ver. Muita gente para aqui para falar que o de Bereia, o pessoal examinava. É bom parar aqui, mas continua no versículo 12. Leia comigo o versículo 12. Com isso, o quê? Com isso o quê? O que é com isso aí no texto? Com exame diário. O que produz a conversão é a palavra do Senhor. O que produz a mudança na sua e na minha vida é a palavra do Senhor. Não basta
receber a palavra no culto. Nós não terceirizamos essa responsabilidade. Nós pregamos a palavra, nós encaminhamos vídeos, nós mandamos áudios, nós queremos que vocês tenham a palavra. Nós temos a escola da palavra funcionando dominicalmente. Nós temos os times de casa, os pequenos grupos funcionando semanalmente. Nós temos agora a partir de 19 as segundas da palavra. Nós temos um programa de discipulado na igreja. Mas essa é a nossa missão, a nossa função, a sua, é de todos os dias examinar as escrituras. E pode se preparar. Enquanto você ler a palavra, o Espírito Santo está agindo. Leia a palavra, o Espírito Santo age, mudanças acontecerão na sua vida. Tem coisas que não mudam há séculos na sua vida. Pastor, tem um negócio na minha vida que não me larga. Aí você vai no lugar, vão dizer para você que é um encosto. Ah, pastor, é um encosto, onde eu vou estar? Ô, meu querido, pega a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, que ajuda, nós podemos ajudar. Mas é essa dinâmica da nossa vida espiritual que, segundo o texto bíblico, produz a conversão. A conversão não é fruto da persuasão de Paulo, de Silas, de Timóteo, de qualquer um deles. A conversão é fruto da palavra do Senhor, da mensagem de Deus na sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, separe um tempo de qualidade da sua vida diária para examinar as Escrituras. Tem gente que não gosta de ler. Eu entendo você. Prefere ouvir, eu te entendo. Aí você pega o CD do Cid Moreira. O Senhor é o meu pastor. Eu não posso ouvir o Cid, porque eu fico pensando na entonação da voz dele. Eu fico pensando no toque que ele deu naquela. Eu vou me dispersar. Completamente, porque trabalho com rádio há tantos anos, eu vou ficar mais. Receba a palavra, mas não terceirize isso não. Você pode ouvir aqui, você pode ler, mas leia, você examina, anota, sublinha, pega ali a palavra do Senhor, tem a sua experiência de leitura da palavra de Deus, não deixa isso para outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu estou pedindo a Deus que fale ao seu coração de uma forma clara, que você possa entender. É entendimento, é compreensão, não é fruto da minha persuasão. A conversão chegou a Bereia. Mulheres e homens receberam o Evangelho. Mulheres e homens foram alcançados por Jesus. O Espírito Santo entrou nessas pessoas de maneira extraordinária. Seus nomes foram escritos no livro da vida. E quero te assegurar uma coisa: quando o nome de alguém é escrito no livro da vida, ninguém é capaz de apagar, porque ele foi escrito ali pelo próprio Senhor. O Senhor é aquele que toma o nosso nome e defende a nossa causa. Ninguém arrebata das mãos do Senhor as suas ovelhas. Ninguém. Vou terminar. Quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. A obra do Senhor, meus irmãos, tem dois lugares: missão e omissão. Eu não sei onde você está. Sinceramente, você sabe onde você está. Analisa a sua vida e pensa: quanto à obra de Deus, você está mais para a missão ou para a omissão? Você sabe. Agora, uma coisa assim: pastor, eu sou sincero, eu assumo, eu estou na omissão. Vai adiantar o que só assumir? Tem que assumir, mudar. Nós somos uma igreja que precisa enviar mais missionários. Nós estamos enviando poucos missionários. Todos os meses, com os nossos dízimos e ofertas aqui da nossa igreja, nós separamos uma quantia e enviamos para o Supremo Concílio da igreja. Ele aplica a Junta de Missões Nacionais, aplica a Agência de Missões Transculturais, que evangeliza fora do Brasil ou dentro dele, a Junta de Missões, a plantação de novas. Nós investimos, nós somos fiéis, às vezes passando um aperto financeiro, de dizer: meu Deus do céu, levanta pessoas fiéis para consagrar em dízimos e ofertas. Nós clamamos a Deus: Senhor, dê às pessoas responsabilidade missionária. Nós não estamos na igreja para assistir, nós não somos espectadores, nós somos aqueles que investem na obra de Deus.
Existem pessoas que precisam receber o evangelho na Barra, no Recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena, na Zona Sul, na Zona Norte, nas cidades vizinhas, nos países próximos, nos países distantes. Gente que precisa receber o evangelho. Nós estamos aqui para pregar esse evangelho. Que Deus desperte o seu coração. Quem sabe hoje aqui, nessa hora, tem alguém que está sentindo o toque para ser enviado pelo Espírito Santo de Deus. Nasce um missionário, uma missionária assim. É num dia como o de hoje, onde você recebe uma palavra, e essa palavra aquece o seu coração de uma forma incessante, dizer: Senhor, por que eu estou sentindo isso? Esse amor pelas almas, esse amor pelas pessoas. E aí Deus começa a mexer com você. Aconteceu comigo isso. Quando Deus me chamou para ser pastor, foi literalmente assim. Eu não queria ir. Eu lutei contra durante todos os dias que eu pude lutar contra, até o dia que eu me rendi ao Senhor Jesus. E disse para ele: Senhor, leva-me para onde o Senhor quiser. Eu estava no meu cantinho, quietinho, trabalhando com rádio, publicidade, tinha uma agência de propaganda em Vitória, ia para a praia todo sábado, vivia bronzeado, cercado de amigos. Meu grupo de evangelização evangelizava a semana inteira. Toda sexta-feira nós nos reuníamos, fizemos vigílias várias e várias vezes. Minha vida espiritual estava guardada pelo Senhor. Eu trabalhava com jovens, no meu grupo de jovens, nosso ministério, nós reuníamos 1000 jovens por segunda-feira, estava tudo indo bem. Mas o Senhor não queria só isso para a minha vida, Ele queria mais. Ele queria que eu fosse um pregador da palavra dEle. Eu disse: Senhor, eu não quero ir, eu estou bem aqui, me deixa quieto aqui, Senhor. Um dia, no alto da minha empáfia, da minha altivez, eu disse para Deus: Senhor, olha o púlpito que eu tenho aqui. Eu tinha um programa de rádio que era meu, eu podia até cantar no meu programa, e as pessoas gostavam. 3 horas diárias, eu fazia o que eu queria, tocava o que eu queria, falava o que eu queria, 3 horas diárias. Eu disse para Deus: Senhor, eu estou aqui com um programa de rádio, eu estou aqui com um encontrão, eu estou aqui com um esquadrão, estou com a galera toda, eu estou bem. Aonde que eu vou ter um púlpito maior do que esse? Empáfia, altivez, seja humilde. E Deus me humilhou. Eu era um microempresário, em ascensão, eu acho. Estava em ascensão. Eu abri mão de tudo para ganhar um salário mínimo de uma igreja, como seminarista. E aquele salário mínimo eu tinha que comprar os livros também. Com aquele dinheiro eu tinha que pagar minha passagem de Campinas para São Paulo para Campinas, para pregar, para dar aula para os adolescentes. E Deus me honrou, me abençoou e usou a minha vida. Deus quer usar a sua vida de igual forma, de maneira especial. Deus pode ter para você muito mais do que Ele tem para a minha vida. A vida dos pastores, se ouvirmos aqui, nós vamos ver experiências diferentes, mas a mesma história. Nós somos agarrados pelo Senhor e o Senhor disse: vai. Deus pode estar chamando você para a obra missionária, para ser enviado para algum lugar. É para longe ou é para o seu trabalho, para a sua universidade, para a sua escola? Todos nós somos enviados pelo Senhor. Não permaneça omisso quando Deus te chama para a missão. Foi uma noite animada. Sabe por quê? Não é porque estava tudo bem, é porque Deus estava com eles. A noite animada não é a que passa tranquila. A noite animada é quando o Senhor está ao nosso lado. Ainda que nós estejamos atravessando o vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ainda que você esteja passando o maior deserto da sua vida, é o Senhor que é a água da vida, e Ele vai trazer essa possibilidade de você ter essa água que vai tornando a sua vida mais tranquila e mais amena, apesar de todas as coisas. É o Senhor que enche seu coração de paz quando você está em guerra, em luta interna. E eu quero orar por você hoje, por você que está vivendo esse tempo, essa realidade, qualquer uma dessas histórias que eu acabei de contar. Deus conhece o seu coração, nós vamos orar. E se você quiser uma oração especial, é um ato de fé. É um ato de fé. Dentro disso que eu acabei de falar, quero encorajar você a ficar de pé. E eu quero orar com você. Feche seus olhos, igreja toda, olhos fechados, olhos fechados. Feche seus olhos, se você quiser, fique de pé. Eu quero orar por você, que tem sentido essa chama do Senhor no seu coração, a deixar a omissão de lado e abraçar a missão. É dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser contado entre os omissos,
Eu quero ser contado entre aqueles que realizam a missão, que fazem a obra do Senhor, aqueles que glorificam o nosso Deus e Pai, que buscam o Senhor. Eu não quero ficar de lado, eu quero ficar dentro da obra do Senhor. Se o Senhor tem chamado a sua vida, se o Senhor tem chamado você, para de resistir. Para de resistir. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, que é quem nos convence, haja sobre aqueles que têm vivido em omissão há tanto tempo, que até hoje não se incomodaram com esse lugar cativo, na arquibancada da omissão, daqueles que assistem, espectadores. Desperta, levanta, quebranta, agita a vida daqueles que andam na omissão, para que sejam impactados pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo e abracem a missão daqueles que são enviados pelo Senhor para anunciar a Tua palavra, a missão daqueles que são enviados e ainda sustentam aqueles que também têm sido enviados, só que para mais longe, ou para viver de tempo integral essa missão como nós. Deus querido e amado, levanta-nos como igreja que ora, que clama, que se compadece, que tem compaixão. Uma igreja que não apenas vê as coisas que estão acontecendo e faz uma boa leitura da realidade, mas uma igreja que chora, que clama, que se quebranta diante do Senhor e pede: Senhor, tenha misericórdia dessa geração incrédula, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão se entregando às drogas, daqueles que estão se matando, daqueles que estão morrendo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Pai querido, sobre aqueles que estão hoje sentindo o chamado do Senhor, hoje estão reafirmando o chamado diante do Senhor, ainda que lutando contra, que hoje tomam uma decisão na Tua presença e dizem: Senhor, se o Senhor está me chamando, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh Deus, dá-nos a avidez, o amor pela palavra. E faz, ó Deus, com que à medida que nós formos lendo a Tua palavra, a Sua palavra venha nos transformando, e as conversões de verdade aconteçam, que nós não sejamos uma igreja cheia de gente não convertida, mas uma igreja cheia de gente convertida pelo Espírito Santo do Senhor, gente que não está satisfeito como vive, gente que está buscando a vida de santidade, de santificação na Sua presença, gente que não quer apenas assistir sendo espectador, mas gente que está envolvido, engajado na obra do Senhor, ó Deus. Pai, guia-nos para onde o Senhor quiser. Nós Te pedimos, Pai, misericórdia, em nome de Jesus.